Gratidão. E aqui uma mensagem da nossa egrégora para esse momento que a gente está vivendo, né? Então, o importante de tudo isso que a gente está passando é a gente se atentar ao nosso coração, né? Então, para que a gente consiga se alinhar às energias, né? As frequências, as novas frequências, entre aspas, novas, né? Novas para a gente, né? Que viveu há muito tempo numa terra escura, numa terra obscura, numa terra confusa, numa terra onde as pessoas mais brigam, né, mais conflitam do que buscam realmente viver em paz, né? Viver a paz, viver o amor, viver as energias que realmente condizem com o todo, né? Com a energia crística, com a energia de Deus que está presente em nós. Então essa bagunça é um resultado da nossa própria inconsciência, né? Então tudo que a gente emana, a gente não percebe que está emanando, ou seja, eu estou emanando uma emoção que não condiz com essa frequência, com o nosso coração, a gente está bagunçando tudo e essa bagunça gera uma resposta, né? Então, o importante de todo esse trabalho é a gente perceber de onde vem a informação e como a gente se sente com ela. Então, a mensagem da egrégora é muito clara, né? É clara, porque estamos falando da luz, né? Então, tudo que vem da luz, luz, é positivo. Tudo que vem da luz traz bem-estar, traz harmonia, traz esperança, traz novas perspectivas, traz alegria, traz alívio. O que não quer dizer que não traga desconforto, mas é diferente. É um desconforto que te traz aprendizado, que te faz perceber aonde você está errando, entre aspas, né? Onde você está preso em alguma crença, em alguma situação, em alguma memória, em alguma informação que está desencontrada dentro do seu sistema e que bate, né? Bate com essa frequência, reflete e traz para você o que você está fazendo. Não, não faça assim, né? Melhor desse jeito. Então a luz sempre vai trazer para a gente esclarecimento, sempre vai trazer para a gente novas possibilidades, sempre vai mostrar para a gente aonde a gente precisa melhorar. Então não quer dizer que a luz chega, né? E dependendo da intensidade que a gente está nessa luz, a gente pode ver mais daquilo que a gente precisa melhorar, ou fluir mais com aquilo que a gente já está vivendo, né? Então as coisas vão se arrumando, mas a luz sempre vai trazer o bem, sempre vai trazer alívio, sempre vai trazer novas coisas, sempre vai trazer outras portas se abrindo, sempre vai trazer uma perspectiva maior, sempre. Ela nunca vai levar a gente para a desesperança, para o medo, para a raiva, para o caos, para a bagunça, nunca, nunca. Então a mensagem da nossa egrégora é como que a gente faz para distinguir, né? Entender se uma informação é desinformação ou se é uma informação útil para a gente, justamente a partir dessa percepção. Só que essa percepção, na maioria das vezes, né, não pode vir da nossa mente ou da nossa própria percepção individual, né? Ou seja, a percepção do ego, da personalidade. Porque às vezes essa personalidade ainda não está bem trabalhada, então ela se confunde. E ela começa a falar, não, isso aqui é tal coisa, porque ela começa a trazer de volta uma memória. E essa memória é justamente o que a luz está mostrando, né? A gente passa isso. O que a luz está mostrando, não, isso não. Isso eu estou mostrando para você, mas eu estou mostrando para você corrigir. Não estou mostrando para você se culpar, nem se martirizar, mas estou mostrando que isso aqui já foi. Novo ciclo é outra frequência. E qual que é essa frequência? Frequência do eu superior. Então a rendição, né? Quem que é esse eu superior? Né? O nosso espírito, a nossa mônada, a nossa alma, né? Dependendo do nível de consciência que a gente está, a gente vai perceber mais dessa luz ou menos dessa luz. Não quer dizer que não vamos perceber. Mas a intensidade dela, da lâmpada, né? Aumenta na proporção em que a gente se eleva. É bem assim. Se a gente se eleva, aumenta. Se aumenta a intensidade, eu vejo claramente.
tenho clareza mental. Então eu percebo aquilo que é uma desinformação que está levando as pessoas a acreditarem que transição planetária é uma bagunça, é o caos, o que vai acontecer com o planeta, vai desaparecer. Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver justamente com a nossa evolução, com a libertação da humanidade para fazer dar um próximo passo, para viver um nível onde ela vai ter essa percepção. Então ela vai co-criar a realidade, ela vai viver as coisas sem essas energias de caos, porque a luz vai arrumar o caos. Né? Então chega a luz naquela sala e começa a ver aonde que tem que arrumar e o que tem que arrumar. Arrumou, começou a fluir. Arrumou, começa a fluir, começa a funcionar. Então, a desinformação, ela vem justamente de um núcleo, né, do planeta, que é aquele que não está buscando a ascensão, não está buscando o processo evolutivo, não quer. Então, aí está o movimento, né, que a gente tem que ficar atento e, como dizem os instrutores, né, fecha a porta disso, porque isso já não corresponde mais ao nível de consciência das pessoas que estão caminhando para esse novo ciclo, o ciclo de ascensão, de evolução. Então, a luz vai trazer bem-estar. A pessoa pode sentir desconforto, evidente. Por quê? Porque somos confrontados com coisas que a gente ainda pensa, crenças que a gente ainda tem e que muitas vezes, na maioria das vezes, não são nossas, são de um sistema que fez com que as pessoas acreditassem que elas precisavam, né, sofrer para viver. E a mensagem da egrégora, né, é muito clara, porque não existe isso. A gente não veio aqui para sofrer. Ao contrário, viemos aqui para viver as experiências da nossa alma, as experiências que trazem para nós evolução, e essas experiências precisam ser bem vividas, né? Porque senão a gente vai viver, a gente vai viver de catástrofe, né? Vamos viver o quê dentro disso? Obviamente que sentir uma emoção contrária não deixa de ser uma experiência para a gente entender que a gente prefere do outro lado. Então eu prefiro a evolução, me sinto melhor numa frequência mais elevada e fluida, onde as coisas funcionam. Então a gente está fazendo a escolha, né? Fizemos a escolha e tudo que vem vai ser, de certa forma, alinhado à nossa frequência. Então o ponto principal desse momento é a gente se alinhar a tal frequência. Né? Então a frequência interna nossa, você precisa estar nesse estado de consciência. Então veio uma situação, se mantenha nesse estado de consciência. Você não vai para lá, nem para cá. Não fica com o seu carro, né, pegando a pista primeiro, depois a do meio, e fica nessa bagunça. Você se coloca no estado de consciência mais elevado da frequência que você já sentiu, que é aquela que está mais em linha com o seu coração, como você se sente bem. Por quê? Porque é essa que vai te conduzir, é essa que o condutor, né, o eu superior, está te colocando. Por quê? Porque quando a gente se rende a uma força maior, aí a pergunta vem, você se rendeu mesmo? Né? Ou não? Porque quando a gente se rende a uma força maior, essa frequência vai tomar lugar, entre aspas, ela vai transmutar e ela vai chegar num ponto que a gente vai sentir como a frequência que predomina na nossa vida. Então a gente sente que o carro está sendo conduzido. Então não é que eu largo o volante, né? Claro que se o carro, né, é todo um Ferrari, enfim, depende do carro, evidentemente, mas não é que eu largo, não, eu solto. Essa é a diferença. Eu solto a condução. Por quê? Porque existe uma condução superior que precisa que eu tenha que ter essa soltura. Porque se eu fico assim, né? Não, eu viro para cá, viro para lá e quero segurar esse volante que está, né? Muitas vezes uma velocidade muito maior que a gente pode perceber. Por quê? Porque a alma, o espírito, num nível mais evoluído ainda, ele está numa velocidade muito maior, né? Então, o ser físico tem que seguir, soltar.
Por quê? Porque quando ele pisa no freio, o espírito está numa velocidade alta, você pisa no freio, você atrapalha todo o processo. Por quê? Porque sai de uma velocidade, você está numa frequência, aí você dá aquela freada brusca, né? Porque você acha, viu alguma coisa, quem? O seu personagem viu alguma coisa lá de trás, terceira dimensão. Não é para olhar para lá, lá já foi. Então você fecha esse cenário, porque você está abrindo um novo cenário. E no novo cenário exige que essa fluidez da energia, a energia precisa fluir através de nós, para que os nosso veículo, nossos corpos, principalmente emocional, seja trabalhado, o que não quer dizer que não gere desconforto, mas o que vem da luz vai gerar amor, vai gerar informação e vai gerar clareza, né, em algum nível. Então você vai começar a soltar a resistência para permitir que essa energia se faça. Então, quando você solta a resistência, a energia trabalha. E você solta mais um pouco, a energia trabalha. Até que você entra num nível, né, aquela ondinha lá, você entra num pico que você vai mantendo. Por quê? Porque a gente não consegue falar, não, agora eu consigo me manter 100% nesse ponto. Consegue, gente. Consegue. Isso é o nível de mestre. Então, consegue. Só que nós temos que treinar. A gente tem que treinar isso, treinar a perceber esse movimento e se deixar fluir, se deixar levar por ele. Porque o movimento é interno. E externamente nós vamos dirigir esse veículo sem pressão, sem entrar numa velocidade, né, que a gente não consiga nem ver a paisagem, né? E também não vamos ficar na inércia da terceira dimensão, parado com o veículo, né, no trânsito. Por quê? Porque trânsito é lugar de desinformação. Então, trânsito é por quê? Porque o veículo que está na frente, fazendo uma analogia com a consciência, então o veículo que está na frente, que está fluindo, que está passando corretamente nos semáforos, que está respeitando as leis de trânsito, respeitando a velocidade, ele está indo corretamente, mas de repente vem alguém atrás que começa a querer pôr pressão. E o outro na frente, né, cada um quer uma coisa. Por quê? Porque estão em níveis de consciência diferentes. Então, aquele que quer pôr pressão, ele está reativo. E aquele que está fluindo porque está consciente. Ele sabe que ali é 60, que depois é 30, que depois é 100. Ele está respeitando aquilo e está seguindo. Então, se o outro fizer o mesmo, ele entra no fluxo. Se o outro lá de trás também, e o outro, e todo mundo fizer isso, porque existem esses parâmetros para a gente dirigir naquele local, tudo vai fluir. E ninguém vai passar por cima de ninguém. Então, isso é, né, fazendo uma analogia, a quinta dimensão. A quinta dimensão é, eu vou seguir isso aqui, vou fazer, ok, estou no fluxo do meu superior, entro numa dimensão física com o meu veículo e respeito aquilo que está sendo colocado ali, aqueles parâmetros. Então, eu estou em fluxo, eu superior e o veículo está tudo junto. Então, não tem como ter alguém passando por cima de alguém. Quando mistura as linhas do tempo, né? Então, mistura as linhas do tempo, vem alguém desesperado da linha do tempo da terceira dimensão, querer passar, entrar naquele que está na quinta, e quer que aquele é impossível, porque aquele que está na quinta está em outra frequência. Então, aquele que está em terceira não vai conseguir entrar, porque é outra faixa. Então, esse é um movimento que a gente tem que ter nesse momento, de perceber que a gente tem que se manter no estado de consciência mais elevado, que a energia da frequência da nossa essência vai começar a nos trabalhar e vai permitir que a gente siga esse fluxo. Então, seguindo esse fluxo, que é o fluxo normal, natural, estamos seguindo a energia, estamos aprendendo sobre leis superiores. Então, você fala leis de trânsito, tudo bem, mas a lei superior atuando sobre nós dentro de uma estrada onde tem lei física, a gente está seguindo. A gente não pode, senão nós estamos seguindo a lei superior, né? Porque a lei superior diz, você entrou ali, ali é 60, você fala, não, aqui eu vou a 70.
Mas você não está num processo evolutivo? Então você tem que respeitar o que está ali. Independente se aquilo foi criado pelo ser humano, se aquilo você acha que é certo ou errado, naquele momento é aquilo que você tem que seguir, porque é aquele parâmetro que está ali. Então, as leis se unem, né? E a lei superior e a lei física se unem e aquilo se dá. Não quer dizer que em algum momento aquilo não mude, né? Obviamente, porque se aquilo foi criado de uma maneira incoerente ou inconsistente, vai rever aquela velocidade, aquela estrada, tudo isso vai ser revisto, porque se não estiver colaborando para o bem comum, ou seja, tem uma placa num lugar que prejudica todo mundo. Então essa placa tem que ser revista, por quê? Porque aquilo está causando um problema ao invés de melhorar o fluxo. Então todas essas inconsistências, né, que acontecem são pelas incoerências e pela nossa própria inconsciência, né, a maioria, que vai construindo as coisas aleatoriamente sem pensar no ser humano. Né? Então, o momento atual é para a gente estar nesse estado permanente, né? Estados de consciência mais elevados, que a gente se mantém, vai fazendo as coisas ali, vai se mantendo ali com calma, né? E não se deixa mais entrar em frequências mais densas, mais baixas. Então, a gente pode fazer isso através da nossa percepção, e a instrução superior nos traz essa informação. Então, a hierarquia superior atua sobre nós quando nós nos colocamos à disposição e nós queremos ser conduzidos pelo nosso eu superior. Então, a gente está aberto a isso. Eu não quero ir para o lugar que não é para ir, eu quero ir para onde eu tenho que ir. Então, aí você entra em ressonância com as frequências, e elas vão te ajudar a perceber o que você está fazendo, como você está fazendo, e vai se tornando cada vez mais consciente. Então, o objetivo não é ter caos, não é essas notícias, não é se tudo que não vem da luz, das hierarquias superiores, traz caos, traz bagunça, traz medo, traz desesperança, traz coisas, sentimentos que não têm a ver com a luz. Então, aquilo que te tira, que fala, puxa, mas eu estava fazendo, aquilo que te tira para lá, não é, né? Não é. Aquilo que faz você, mesmo com desconforto, se reconectar e perceber, não é para cá, te traz alívio, te traz outra perspectiva, é. Então, aí você segue. Então, o movimento, ele é simples, mas aqui as energias do planeta são de vários níveis. Então, elas estão em vários níveis de consciência. Elas são colocadas por um sistema, elas são inventadas, elas são mídias, né, que são de desinformação, é todo tipo de força, né, que confunde o ser. Então, para evitar a confusão, a gente não pode estar na mente, lógica. Não pode, a gente tem que estar em outro nível, a gente tem que estar no nosso coração e perceber aquilo através do coração. Aquilo te trouxe uma alegria, te trouxe uma coisa diferente, aquilo vem da luz, vem de hierarquias superiores. Aquilo trouxe mais confusão, se você está no coração e trouxe confusão, não é. Não é. Então a gente evita mais bagunça, né? Porque não precisa. A gente precisa de clareza mental, de paz no coração, né? De amor incondicional para a gente seguir esses processos todos, seguir a luz, seguir o trabalho evolutivo que é infinito, que a gente tem muita coisa para aprender, e ir trazendo isso para a nossa realidade, para que a nossa realidade vá se aperfeiçoando. Então a ideia, né, entre aspas, ideia, na verdade é uma realidade da linha do tempo, da evolução de um ser mental para um ser espiritual, um ser consciente de que ele é um ser um espírito vivendo dentro de um avatar físico. Essa mudança, ela traz, obviamente, muitas questões para muitas pessoas, mas ela tem que ser simples. Então, a gente está tentando desmistificar isso, né? Por quê? Porque muitas pessoas sabem que são seres espirituais fazendo uma experiência física, mas tiveram poucas experiências nesse nível. Tiveram algumas, não tiveram experiências
digamos, relevantes, que digam, que validem, né, para ela que é isso mesmo, né? Então, falando, não, é isso mesmo, não tenho a menor dúvida, é isso, né? Então, é totalmente diferente daquilo que eu pensava. Então, para que a gente tenha essas experiências e que a gente mesmo faça, né, porque ninguém vai validar, nós mesmos validarmos por experiência própria, tem um tempo, porque as experiências elas acontecem e elas vão sendo demonstradas pelo nosso próprio eu superior. Então, o eu superior vai colocando para a gente experiências para a gente perceber quem somos. Então, por exemplo, teve uma loja um dia e tive uma experiência. Que experiência, né? Eu percebi que eu estava indo lá, mas que tinha alguém, né, que estava me observando. E eu estava lá na frente, alguém estava falando comigo. Mas existia um ser, um observador que estava conduzindo esse ser que era eu mesmo, né? Então, o que esse deslocamento, se a gente perceber que existe o observador, a entidade, que é o que nós sempre fomos, porque nós somos um ser espiritual fazendo experiência nessa dimensão. Para que isso aconteça, uma experiência dessa, a gente, em algum momento, se preparou para isso ou está sendo preparado para esse tipo de percepção. Por quê? Porque a gente entrou num caminho de evolução, num caminho ascensional, e essas experiências são necessárias para quem está nesse caminho, para que consiga perceber o que é isso, né? O que é o ser. Não teoricamente, mas experimentar a espiritualidade na prática. Porque a espiritualidade, gente, não é mais aquilo que as pessoas, né, gostam de colocar. Não é uma espiritualidade, não é um negócio que você vai, coloca, acende velas. Isso aí, obviamente, podemos fazer isso, criar um ambiente, né, com velas, incensos, tudo isso. Né? Isso usei durante muito tempo incensos e velas e tudo isso. Você cria a atmosfera, o ambiente, que é agradável, para que você comece a trabalhar as suas próprias energias, para que você comece a trabalhar a sua própria calma, a sua própria tranquilidade, que aquilo te traz mais tranquilidade, dependendo do ambiente onde a gente está, a cidade onde mora, né? Isso vai trazendo paz no coração, vai trazendo a introspecção. Mas não quer dizer, né, que aquela loja fala, estou vendendo espiritualidade. Você acende esse incenso e você vira uma estrelinha. Né? Não é isso. E temos que tomar cuidado também, aproveitando com os incensos, que podem trazer estados psicológicos daquele que fabricou. Né? Então temos que tomar cuidado também com os incensos. Então o que é importante, né, de tudo isso? É a gente viver a espiritualidade na prática, viver nós mesmos. Nós, como um ser, somos um ser completo. Nós temos corpo, alma, mente, espírito, temos 7 corpos, temos todo esse aparato. Então, o que é a espiritualidade? Né? O que a nossa egrégora traz de mensagem? Né? É a gente viver essa frequência, viver essa mudança, essa transição, vivê-la. Vivê-la. Então, eu vou viver. Independente das circunstâncias, tem notícias, estão profecias, disseram que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, não importa. Importa que você viva essa espiritualidade, então você vai ser a própria profecia, né? Ou seja, você mesmo vai perceber por si mesmo o que está acontecendo. Então, as frequências e as egrégoras que trabalham nisso, né? No caso, essa egrégora mais ampla, né, por ser de outra órbita, que passou por isso, que passou rápido por isso, porque falou, não vamos ficar nesse caos aqui muito tempo. E o que traz? Ela me trouxe sempre a informação de que, desde que eu aterrisei aqui, sempre vinha mensagem dizendo, mantenha esse amor no seu coração, continue levando esse amor, né? Eu falei, mas será que eu estou levando amor, né? E eu, ok. Então, sempre vinha essa mensagem de amor incondicional, 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 ou seja, ame, faça o seu melhor, vá fazendo isso, aquilo. Por quê? Porque, no fim, essa frequência, a frequência
da energia crística, ela é a frequência do amor incondicional. Então, o amor incondicional é tudo. Então, você vai ter amor por qualquer coisa, porque não tem condição, né? Não tem um condicionamento, vou amar assim. Então, você desenvolve essa frequência, permite que essa energia aflore o seu coração, e aí você começa a interagir com tudo sem preconceito. Não tem preconceito de raça, preconceito de gênero, preconceito disso aqui, não tem nada. Por quê? Porque é uma energia da essência da vida. Então você começa a experimentar que todas as coisas são feitas da mesma essência. Da mesma essência. Nós somos feitos da mesma essência do alimento que a gente consome. Tudo é feito da mesma essência e tudo tem consciência. Então o que eu não vou gostar, né? Não tem nada, porque tudo me remete ao Criador. Então, quando eu vejo alguma coisa e julgo, eu peço perdão na hora, falando perdão. Porque imediatamente, porque se vem algum julgamento, eu estou pecando. Eu estou indo, né? Pecado não é uma palavra correta aqui, né? Porque isso também é uma coisa de terceira dimensão, que você é o culpado, você é problema, você não sei o quê, e não é isso. Mas é a gente perceber como a gente está respondendo às coisas, se a gente está reagindo, julgando. E esse porque o julgamento, como é que eu vou julgar alguma coisa se tudo é Deus? Quem construiu tudo que está aí? Deus. Mesmo aquelas coisas, né, que a gente fala, nossa, mas que obra é essa, né? Também é, por quê? Porque a energia, ela é neutra, mas alguém usou essa energia e construiu uma coisa que não estava tão harmoniosa. Mas, quem é aquele que fez isso? Ele é Deus. Ele carrega partículas de Deus. Então ele construiu daquele jeito porque era o jeito que ele sabia, era o jeito que ele podia fazer. Ele não tinha consciência para fazer de outro jeito. Será que hoje ele faria uma obra diferente? Aí é que está. Mas se a gente entra no julgamento, a gente se separa de novo e a frequência é uma frequência de união, de colaboração, de a gente trazer nosso coração, viver mais de nós mesmos e compartilhar. Compartilhar com os outros aquilo que nós estamos recebendo. Porque não é que a gente está compartilhando, não, a gente fala, agora eu vou... Não, é um ensinamento e é uma transmissão, porque é uma missão que foi dada a cada um. Então, cada um vai ter uma mensagem para levar. Todos nós somos importantes, né, no sentido de união, no sentido de fazer acontecer essa nova terra, essa linha do tempo, e manter isso. Então, quando a gente vai mantendo a frequência, o estado de consciência, o melhor que cada um tem, eu consigo me manter nesse estado, eu gosto desse. Então, você já percebeu aquele que te faz bem. Você vai se mantendo nele, vai se mantendo, vai se mantendo, vai se mantendo até que ele se torna o seu estado natural. Você não precisa se esforçar para ser feliz. Você é feliz. Você não é Deus que está aqui fazendo a experiência? Então, como é que a gente pode ir contra? Né? Então, a gente solta esse volante, né? Essa resistência de querer pilotar as coisas do jeito que a gente quer, e solta. Quando a gente solta, permite. Quando a gente permite, a gente recebe mais clareza, recebe mais orientação, recebe mais amor, recebe mais condição para seguir. E aí as coisas vão se conectando. E aí pessoas vão se compartilhando, pessoas vão entrando nesse movimento e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E esse é o objetivo, porque aí a gente traz isso para a realidade. Não é uma teoria. Não é um incenso que você vai ficar lá acendendo e vai falar assim, agora estou zen, né? Você pode ficar, mas de repente você está embriagado porque aquela energia veio de alguém que não era espiritualizado, né? Então, qual que é a diferença, né, do ser espiritualizado e do ser que diz que é, né? É a experiência. Por quê? Porque a experiência do espírito espiritual na matéria física vivida, o momento de começar a se unificar com isso e perceber quem somos,
muda completamente a nossa perspectiva e muda completamente a energia, a frequência. Porque imediatamente não se tem apego e não se tem vaidade e não se tem obrigar alguém a acreditar nisso. Porque é impossível, você não pode obrigar ninguém a acreditar nisso. O que se pode é levar a informação de que existe algo maior, né? E que o ser pode encontrar a si mesmo, porque ele está, todos estão, tudo é possível para todos. A disponibilidade é a que diferencia um de outro. Algumas pessoas não estão tão disponíveis para isso ainda, e outras já estão embarcando nessa frequência, embarcando nessa nave, embarcando nessa nova visão, que é uma visão mais expandida, mais simples, mais amorosa, mais desobstruída. E quando a gente entra nisso, aí a gente começa a acessar a parte espiritual do nosso ser e entender, muitas vezes, né? Comecei a entender o porquê de estar naquela família, por que você encarnou naquela família. Então começa a vir um monte de orientações, de percepções, de entendimentos que você não tinha antes. Então muitas vezes as pessoas estão brigando com o pai, com a mãe, com tudo, por não entender. Por que eu sou tão diferente nessa família? Meu pai pensa de um jeito, minha mãe pensa de outro, eu não quero pensar como eles. E começa a brigar, começa a brigar. Quando você chega no nível da sua própria espiritualidade, ou seja, do seu eu superior, te ensinar e dizer, não, você veio aqui, por quê? Por que o seu pai lia aqueles livros, né, no meu caso? Então aí eu comecei a entender que tinha toda uma sincronia, que eu mesma escolhi encarnar na família. Então essa revelação pode vir para muitas pessoas, mas como ela vem? A partir do momento que a gente se eleva para um nível de evolução, para que a gente sai do nível físico, meramente físico, e passa a querer entender quem somos, por que estamos nessa família, o que isso me traz de bom, será que eu sou obrigado a pensar como eles, será que não? Então, se a gente tem esse propósito, a gente vai encontrar as respostas. Então, a mensagem dessa egrégora hoje é justamente a gente aproveitar esse momento, porque parece pouco, né? A gente fala, é uma mudança de frequência, é só uma mudança, eu já escutei, né? Uma pessoa diz, é só uma mudança de frequência, só uma mudança de frequência. Só que é uma dimensão, a mudança de frequência é uma abertura de uma dimensão que a gente não tem dimensão, a gente não tem a capacidade de perceber a dimensão que isso nos leva. Nos leva para uma dimensão muito maior de quem somos, do que a gente estava acostumado a viver. Então, se a gente estava acostumado a viver a nossa vidinha, obviamente a gente tem as nossas coisinhas, os nossos sonhos, a gente continua. Mas como é que a gente vai trabalhar isso a partir de uma dimensão maior, onde o nosso ser maior vai conduzir a gente? Gente, quando eu falo, meu Deus, não tem, se faça através de mim, eu faço o que tiver que ser feito, porque eu não sei. Eu preciso da orientação superior. Né? Então, o que é onde é só uma frequência? Né? Jamais. Então, quando você toca essa dimensão, essa frequência e começa a fazer experiências, você jamais vai dizer que é só uma frequência. Então, isso é que é importante, gente. Não é ninguém julgar se um tem experiência, outro não tem. Nada disso. O importante é que cada um faça, mas não julgue, né? Não julgue. Por quê? Porque estamos falando de Deus. Estamos falando de que esse planeta está se tornando um planeta sagrado. Já tem milhares de pessoas sendo tocadas por isso, né? Por essa divindade maior, né? E que estão entrando nesse nível de consciência. Então, a partir do momento que a gente tem uma massa crítica considerável, essa dimensão vai se fazer, ela vai descer em cada um de nós e ela vai se tornar uma realidade que nós vamos viver. Então, não é só uma frequência, é algo
que está muito além da nossa capacidade física de entender da nossa mente física, e é por isso que a nossa mente física precisa ser trabalhada, para que o nosso estado, a nossa psique não atrapalhe o processo. Então a humanidade passa a ser uma humanidade divina. Não ainda divina, né? Porque existe mais um nível. Tá? Então a informação que me foi passada aqui é: existe um nível espiritual. Então a raça humana, ela vai passar por um nível espiritual. Não mais um nível, uma raça que vive mentalmente, que desenvolveu a mente, explorou a mente, mas não chegou no nível da mente mais abstrato para poder passar para um nível mais espiritual, de um ser espiritual. Então foi uma humanidade que ficou muito no nível da mente lógica, da mente analítica, daquela julgadora, daquela que gosta, não gosta, dessa mente. E como a mente tem vários níveis, por que não se explorou um nível mais criativo, abstrato, né? Por conta da frequência, da energia. Por quê? Porque sem a energia espiritual não há criatividade. Porque a criatividade vem do Criador, criar, né? A atividade criativa, que é a cocriação, ela vem do Criador. Então é uma energia que precisa da energia espiritual, do espírito, atuando sobre o ser. Então, quando eu fui percebendo que a energia era completamente diferente, que eu não julgava, eu só queria manifestar, realizar, só queria estar feliz. Não importava as coisas. Eu queria me sentir feliz e fazer as coisas. Então, esse é o movimento da energia que se chama energia crística. É uma energia que une as pessoas pelo coração, que vai elevar a pessoa para um nível espiritual. Só que não acaba aí. Né? Então, o nível espiritual do ser, da evolução humana, não é o último nível dessa evolução possível dessa humanidade. Existe depois o nível divino. Então, um nível além desse, numa frequência ainda mais elevada, aonde o ser une tudo. Então, ele se torna realmente um avatar de luz, né? Ele se torna um ser muito mais transcendeu, já entendeu a questão da espiritualidade, já para ele isso já não é mais nenhum tabu, né? Isso já não é mais nada estranho, né? Então a espiritualidade para ele é normal, ele já está no nível divino. Então esse nível divino ele está tocando as consciências mais elevadas. Então ele se une às hierarquias, e fala, ok, agora eu sou parte dessas hierarquias e vivo essas consciências unidas. Então não é só, como se fosse aqui, não é só a consciência X, né, de uraniana e tal, mas tem uma egrégora, e tem mais as hierarquias, e tem mais as hierarquias espirituais, e tem outras que vão se unindo. Então esse ser se torna um ser divino que vai realizar sua missão, sua tarefa de outra maneira. De uma maneira totalmente diferente, que a gente não tem ideia como acontece. Mas ele já está numa frequência, num pico, né, ele já consegue se manter lá. Então ele não tem problema se alguém passou pela faixa da direita, da esquerda, ele nem vê, isso nem aparece. Por quê? Porque ele já está seguindo a sua jornada numa estrada onde não existe obstáculo. Então ele vai de maneira fluida, fazendo sua trajetória, seguindo esse fluxo, porque aí o volante ele já está totalmente entregue ao processo. Então ele tem um nível de sabedoria, um nível de domínio do seu avatar e tudo extremamente elevado. Você pega um exemplo, temos um exemplo prático, né, de um ser que acompanhei bastante os trabalhos, participava de meditações e tudo, que é Deepak Chopra. Então, Deepak Chopra que inclusive veio para o Brasil, né, recentemente, e ele é um ser divino, né, então inquestionável.
Então, quem, né, assiste ou quem participa, lê livros dele, percebe o quanto eu acompanhei muitas meditações, muitos trabalhos, e acompanhei a evolução, como a evolução aconteceu, a evolução dele fenomenal. Né? Então, é mais ou menos isso. O que acontece quando nos alinhamos com quem somos? Gente, é muito emocionante. É muito emocionante. Isso porque você toca um ponto. Imagina eu tocar o Deepak Chopra. Então, não desmerecendo nada, muito pelo contrário, porque o processo interno que a gente passa é indescritível, né? Então, a gente descobrir nossa origem, essas coisas todas, realmente não é só uma frequência, né? É uma vida que você começa a revelar, a se revelar, que você não tinha ideia do tamanho, da proporção, mas por outro lado, né, você vê que tem muito mais. Então isso é que é fantástico, porque não acaba. Né? Não acaba, agora fizemos a transição, vamos imaginar, né? Então a Terra agora está na quinta dimensão, já começamos a viver isso, tá bom. Mas tem sexta, sétima, oitava, nona. De quinta a nona na Terra. Imagina o que é tudo isso. Né? Então isso é que a gente tem que abraçar com todo o nosso amor, porque é a nossa oportunidade de aprender coisas que a gente jamais imaginou, né? E que as coisas que a gente vê hoje ainda, elas vão ficar tão pequenininhas em algum momento que elas vão desaparecer da nossa cena e a gente vai falar, nossa, a gente brigava por coisas, a gente, né, existia uma humanidade toda desconectada, pessoas querendo ser melhor que as outras, reconhecimento, aplausos, todas essas coisas, né, que fazem parte do aprendizado também, mas diante de Deus, como é que nós vamos pedir aplausos, né, se Deus está em nós? A gente vai, não tem, né, não tem como a gente vai competir com alguém se o outro é partícula de Deus e é Deus, né, ele só está fazendo uma experiência assim como nós, cada um de nós está fazendo. Então, o que nós temos que fazer é trocarmos experiências, compartilharmos experiências, participarmos, né, de meditações, desses movimentos todos, né, cura cósmica, todas essas coisas que vão sendo ofertadas pela nossa egrégora também. Por quê? Porque isso une as energias, ajuda os seres, né, mais pessoas se reconectam, o que não tem uma coisa que não tem valor, né? É uma coisa da vida, né? É um resgate da vida. E com isso a gente vai criando a nova Terra. Porque a nova Terra, ela precisa ser criada. Então, lá atrás, quando se começou a falar de transição planetária, parecia que a gente ia chegar, né? Ia fazer transição planetária, o planeta ia estar lá. A gente abre a cortina e fala, opa, saímos da terceira, passamos para a quinta, abriu uma cortina, caramba, que legal, tá tudo pronto, né? Olha que lindo. E a gente não faz nada. Recebe o planeta inteiro e fala, obrigado. E aí vem os seres todos de novo, começa a destruir o planeta de novo. Não poderia ser assim, né? E fala, não, agora esse pedaço é meu, aquela terra é minha, agora eu vou construir aqui, vou matar os animais, vou fazer isso, fazer aquilo. Então não poderia ser isso, uma transição planetária. Então o movimento de a gente tomar consciência de que uma transição é a gente transitar, que se a gente quer viver a quinta dimensão, a gente quer viver a nova Terra, a gente tem que ser a nova Terra. Então a gente tem que fazer essa experiência, a gente tem que se alinhar com as frequências, a gente tem que aceitar a orientação daquilo que a gente não sabe. Então, a gente tem que aceitar, a gente tem que ser humilde, falar, não sei nada disso aqui. Eu vivi na terceira, agora como é que eu passo para cá? Não vou abrir a cortina e achar que está tudo pronto e eu não, né, vai cair tudo no meu colo. Não, eu tenho que fazer a minha parte, mas aí eu tenho que permitir que Deus faça dele. Então esse é o equívoco da terceira dimensão, de o ser achar que ele faz a parte dele, e de Deus também, ele quer fazer tudo. Não pode, né? Por quê? Porque onde está, quem que está conduzindo ele?
Então eu não posso querer fazer a minha e de Deus. Eu tenho que ter a humildade de entender que eu tenho que fazer a minha só. Mas a de Deus, ela não pode ser feita por mim. Então esse volante, não adianta a gente querer, né? Não, eu vou pegar essa estrada porque eu quero. Não, é para você ir naquela. Então a gente tem que aceitar. Aceitar significa se render a uma força maior. Uma força muito maior. E quando a gente percebe essa força maior, nós não somos, temos que ser obedientes. Não é submisso, mas é obedientes. Porque não ser obediente, brigar com Deus, fica difícil. Né? Então, realmente fica difícil. Porque a pessoa entra em conflito e acredita que o conflito é porque é por conta das pessoas que estão lá fora. E não é. O conflito é interno, porque não está aceitando a condução de todos esses mestres que já fizeram isso, falaram, a gente já fez isso, mas já passamos por aqui, deixamos milhares de livros, deixamos vídeos, abrimos o caminho, está tudo no éter, está tudo registrado, mas a gente continua querendo pegar o carro, pisar no acelerador, fazer o que a gente quer. Então isso é uma coisa que vai mudar completamente nessa nova terra, porque nós temos que ser obedientes, nós temos que fazer o que tem que ser feito, e o que não é para fazer, não faz. Então é simples. O que a gente fazia, do jeito que a gente fazia, não era o melhor, aceitamos e perguntamos, como é que é o melhor? Aí a gente vai ter a orientação correta. Então as egrégoras de luz, né, esses comandos todos do planeta, estão trazendo informação muito construtiva. Então todo esse trabalho, ele é construtivo, ele visa o quê? Construir, visa trazer as energias, as frequências. Nós ancoramos a frequência dia e noite, noite e dia. Não tem sábado, domingo, não existe. Nós temos que nos manter, porque esse foi o combinado. Então nós combinamos, nós aceitamos, nós falamos, vamos aterrissar na Terra e vamos trazer a frequência de lá. Então lá, entre aspas, até onde estou lá? Né? Lá eu estou até em nona, ok? Você vai trazer essa frequência, você vai fazer o trabalho de canalizar, de trazer, de manifestar, de levar isso. Então essa frequência, ela existe, né? Sempre existia, por isso eu percebi que existia outra realidade caminhando em paralelo. Não entendia muito bem, mas porque ela existia. Então cada um que está nesse trabalho, nesse serviço, cada um de nós, nós nos unimos, mesmo que de forma invisível. Então nos conectamos, né? É a palavra. E isso vai sendo levado para os seres que vão se conectando a nós. E tudo isso vai se ampliando. Então, quando um ser recebe, faz a sua parte também, outro também faz, nós estamos trazendo a linha do tempo, porque esse é o objetivo. Então, Jesus, né, quando veio e despertou o Cristo e falou que a gente ia fazer obras ainda maiores do que ele fez, ele não estava brincando, né? Porque imagina quantos Cristos. Então, se ele veio e hoje tem quantos, né? Aí tem a questão dos 144 mil, etc. Mas isso, a gente tem que multiplicar isso, né? Por quê? Porque tem muitos seres conectados a cada um desses, fazendo no visível e no invisível, porque tem aqueles que também estão no outro plano, em vários planos, e tudo isso vai trazendo para cá a linha do tempo que a gente quer viver. Então, se ela vai se tornar uma linha do tempo a mais bela possível, vai depender de nós também. Então já existe, né? A Terra, as frequências, as linhas do tempo, as outras realidades, elas já existem. Mas para que a gente possa viver, nós temos que fazer o processo para ir lá, abrir a cortina e falar, aquilo que você está fazendo, você abre a cortina, então você vai ver aquilo que você está fazendo dentro, projetado fora. Então, o projeto é esse. O projeto da Nova Terra é nós vamos fazendo e vamos
manifestando. Então as conexões vão acontecendo porque os outros estão também fazendo. Então não existe que é uma terra onde um cria sozinho, aí está lá e os outros vão usufruir. Aqueles que destroem vêm correndo para ver se eles podem. Não, porque eles não conseguem acessar. Eles não conseguem ver, porque eles não têm consciência. Eles não estão na frequência. Então não vão ver. Então esse foi o ensinamento, né? O ensinamento de Jesus e todos esses mestres que falavam da nova terra e tudo mais. Por quê? Porque eles não conseguem ver porque não estão na frequência. Então a mensagem é a gente se manter nos estados de consciência mais elevados, permitindo, né, que todo esse trabalho se faça através de nós, para que a gente possa viver isso na realidade física. Gratidão.